Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como estão? Como foram do Dia das Mães? Tudo bem? Deu um super abraço na sua mãe, um beijo? Esquece não, porque é importante isso, né? A gente ser grato às nossas mães, não é mesmo? Nossas mães, pessoas tão especiais para nós. Um super beijo para a mãe de vocês, tá bom? E aí, gente, já comecei minha nova viagem por aqui. Quer vir comigo? Quer conhecer um pouquinho mais aí desse país? Onde será que eu estou, hein? Hum, bom, acertou quem disse na Itália. Muito bem. Então, estamos nós aqui na Itália, gente. E nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre os costumes da Itália. Através do quê? De um livro. Isso aí. Qual livro será esse, hein? Ah, você já deve estar imaginando, hein? Você consegue imaginar que livro é esse? Vamos ver, gente. Ai, ó. Meu Avô Italiano, de Tiago Iacocca, né, da coleção Imigrante do Brasil, da Panda Books, editora Panda Books. As ilustrações são de Rogério Soldi, né? Então, vamos conhecer um pouquinho mais dessa história aí, meu avô italiano. A gente já conheceu meu avô português, não é? Meu avô espanhol, e agora a gente vai ver o meu avô italiano. Bom, então vamos ver aqui o sumário, né? Isso aqui está a capa, né? Aqui, ó, fotografias, né? O menino. E aqui nós vamos para o sumário, né? Que fica aqui, ó, com os títulos dos temas, né? Os subtemas ali, o fim das aulas, na casa dos Noni, na praia, de volta para casa, histórias e tradições da cultura italiana. Bom, então hoje a gente vai ler o fim das aulas, ok? O fim das aulas. Depois que o sinal tocou, saí correndo e fui logo encontrar a mamãe do lado de fora da escola. Dei tchau para os meus amigos e entrei no carro. A maioria eu só veria de novo dali a um mês. As minhas férias de julho seriam divididas assim: 7 dias em casa, em São Paulo, 7 dias na casa dos Noni, dos meus avós, que eu chamo de nono e nona, avô e avó em italiano. 7 dias na praia e mais 7 dias em casa. Foi a mamãe que explicou isso, mas eu não entendi direito. Fiz uma conta rápida usando a tabuada e percebi que 7 vezes 4 davam 28 dias. E como as férias eram de julho e não de fevereiro, fui reclamar com meu pai. Papai, papai, tem alguma coisa errada. Gritei pelos corredores do nosso apartamento. O que foi, Tito? Minhas férias têm que ter 31 dias e não só 28, esbravejei. Meu pai riu muito, tentou explicar que era uma conta à toa, que não significava que aquele julho seria diferente de todos os outros. Eu disse que não me lembrava direito de todos os outros julhos que tinha vivido nos meus 10 anos e fiquei um pouco triste. Mas meu pai me sentou em seu colo e me deu um beijo no rosto, dizendo: Você não se lembra porque era muito pequenino. Não dá para lembrar mesmo. Quando ele me falou isso, eu quis saber tudo o que aconteceu. Se fiquei em São Paulo, para onde viajei, se fui ao clube, se fiz novos amigos, se comi doces diferentes, se briguei com meu irmão Fábio, se andei de bicicleta, se joguei futebol e quantos gols eu fiz. Tive até que parar para tomar fôlego. Meu pai, então, disse que seria legal se olhássemos fotos antigas, mas eu respondi que não queria ficar sentado em frente ao computador. Meu pai riu novamente e foi buscar uma caixa enorme. Eu nunca tinha visto aquela caixa e, como alguém que ganha um presente de Natal, abri num sorriso. Dentro dela havia centenas de fotos de toda a família. Meu pai disse: assim vai ficar mais fácil lhe contar as histórias. Primeira foto que eu peguei era de um menino no colo do meu nono. Meu pai disse que era eu. Foi muito legal. As minhas fotos na praia eram muito engraçadas. Em uma delas eu estava cobrindo meu irmão de areia com uma pazinha. Em outra, estava pelado, correndo da mamãe. Fábio, meu irmão mais velho, chegou e me deu um beijo. Na Itália, é costume os homens darem um beijo no rosto ao se cumprimentarem.
o que pode ser estranho a outras culturas, mas isso nada mais é do que uma demonstração de carinho. Então, ele ali, né, com o pai, vendo as fotos antigas. Então, aí já duas tradições, né? Primeira, chamar o avô e a avó, né, de nono e nona, e a segunda aí, o irmão que deu um beijo no rosto dele, que na Itália isso é comum entre os homens também, não só entre mulheres. Outras fotos eram de uma festa da igreja Nossa Senhora Arquiropita, aqui em São Paulo, que acontece todo ano, nos fins de semana do mês de agosto. É uma homenagem às tradições italianas. Um monte de gente andando pela rua e muitas barracas vendendo comidas e bebidas, pizza, fogazas, vinho, tudo muito gostoso. Em uma das fotos, o Fábio estava demorando um doce. Uma família italiana costuma ter muitas peculiaridades. São muito alegres, mas às vezes parece que estão brigando, pois sempre falam alto, gesticulando. Quando brigam, fazem as pazes na mesma hora, se beijam e se abraçam, né? Então, a pizza, né, as fogazas são alimentos, né? E vinhos, isso aí são de tradições, são, né, costumes de tradição italiana, que passou para nós aqui. Então, são famílias muito alegres, gostam de música, né? Gostam muito de vinho, são muito, né? Falam alto, gesticulam. Vamos voltar aqui. A maioria dos italianos que vieram para o Brasil e moram em São Paulo, ou seus descendentes, como eu, torce para o Palmeiras, time que antes se chamava Palestra Itália e foi fundado por italianos. Meus noni, meu pai e meu tio vieram de uma cidade bem pequena. De lá trouxeram, assim como os imigrantes de outros países, a vontade de trabalhar e ajudar a construir o Brasil. Sempre que meu pai e meu tio falam sobre a Itália, parecem muito felizes. Dá para perceber o orgulho, a emoção e o esforço deles para manter as tradições. Meu pai explicou que na Itália existem muitas cidades e regiões que cada uma delas tem seu próprio dialeto, como é chamado as variações de língua, falado em diversas partes do país. Mas ele explicou também que no Brasil não existe essa distinção. Os imigrantes foram aos poucos criando uma cultura única de ítalo-brasileiros ao juntar um pouco de cada região italiana. Isso foi muito bom, pois fez com que todos os italianos se sentissem acolhidos no Brasil. Durante a primeira semana de férias, não fiz muita coisa. Meus amigos que estavam em São Paulo vieram em casa para brincar. Fui ao clube e joguei futebol. Nadei na piscina, briguei com meu irmão, etc. No sábado à noite, tive que arrumar minhas malas, porque no domingo iria para a casa dos meus noni. Então, aqui, né, primeira parte dessa história aí. Como eu tinha aprendido a fazer fichamento na escola, resolvi listar as 4 coisas mais legais da minha primeira semana de férias. Então, ó, as fotos da minha infância, que ele viu com o pai, né? As aulas de história do meu babo, gosto de chamar meu pai em italiano. Então, pai em italiano é babo, né? Avô é nono, a avó é nona e pai, babo. Os gols que eu fiz no futebol, né? E as brigas divertidas que tive com meu irmão. Então, isso aqui foi o que aconteceu, né, de principal nas férias dele, nessa primeira parte das férias. E aí, depois, na próxima aula, a gente vai ler aqui, né, quando ele vai para a casa dos avós, dos nones. Então, minha família também, a família da minha mãe, né, italiana. Então, algumas coisas que eu sei, né, algumas coisas que minha mãe conta, né, e também de coisas, né, que o pai e o avô dela contavam para ela. E aí me conta. Então, isso que é legal, né, a gente saber
conhecer um pouco da família da gente, hoje a gente viu aí, né? Pelas fotos, que é uma forma da gente guardar nossa história, né? A história da gente vai acontecendo e a gente pode, de certa forma, de que meio a gente pode guardar essa história, tirando uma foto para a gente se lembrar depois, né? Então, de vez em quando eu vejo fotos de vocês, que a mãe de vocês colocam, né, nas redes sociais, tudo fazem parte, né? São documentos históricos. A foto é um documento histórico, porque guarda um pouco, né, uma parte, um momento da história tão bacana que a gente tem, né? Bom, então, na quarta-feira, né, vou ler um pouquinho mais. Essa semana a gente está só com aula aqui gravado pelo YouTube, né? E porque nós estamos escrevendo os relatórios de vocês. Então, quem ainda falta mandar alguma atividade de abril, corre aí, né? Bom, vou compartilhar com vocês aqui as atividades, ok? Então, vamos lá. Quero mostrar para vocês aqui. Oh, cadê você? Fui desconectada. Então, eu quero mostrar para vocês aqui, né? Quem fez a experiência das misturas, certo? Quero colocar aqui, né? Ó, vocês iam fazer no final de semana para colocar para mim, certo? Então, vamos lá. Água e açúcar, o que que aconteceu? Ó, misturou, né? Você misturou com a colher. Misturou ou não misturou? Misturou, né? Então, uma mistura de água e açúcar homogênea. Água e sal, também, ó. Também misturou, certo? Então, outra mistura homogênea. Areia e água, o que que aconteceu? A areia desceu para o fundo do copo. A areia é pesada, mais pesada que a água. Então, ops, não misturou, né? Não misturou. Então, se não misturou, a gente chama essa mistura de heterogêneo, tá? A água fica separada da areia. A água e o álcool também mistura, né? A gente pode pensar assim, ué, mas como é que a gente pode saber se água e álcool têm a mesma cor, né? Então, às vezes a gente vai fazer essa experiência, a gente pode botar uma anilina verde na água e uma anilina amarela no álcool, né? E aí, quando você coloca as duas águas, né? A água que está ali verde e o álcool que está amarelo, quando a gente coloca no copo, a água fica azul. Por quê? Porque mistura, né? Então, água e álcool se misturam. Então, nós já temos aqui 3 que são homogêneas e uma heterogênea. E a água e o óleo não se misturam, né? O óleo fica por cima, que é mais leve, substância leve, e aí não se mistura. Então, não é homogêneo, sim heterogêneo. Então, nós temos 3 homogêneas e 2 heterogêneas. Então, aqui vocês vão colocar o 3 e aqui o 2. Então, beleza, quem acertou, parabéns. Né? E aí, nós vamos para a atividade de hoje. Bom, hoje vocês têm poucas atividades, né? Vocês precisam ler uma lenda. A gente já sabe que as lendas são histórias criadas, fazem parte do nosso folclore, nós não sabemos quem foi que criou, é uma história contada de pessoa para pessoa, e aí o que acontece? Quando é contado de pessoa para pessoa, pode variar, né? As pessoas podem mudar um pouco a história, e existe uma história que conta como é que os diamantes surgiram. Diamantes são pedras preciosas, né? Então, como é que eles surgiram? Existe uma lenda, ou seja, existe uma história que conta isso, uma lenda indígena, né? Então, a lenda está aqui
eu não vou ler. Por quê? Porque esse é o trabalho de vocês hoje. Nossa, mas isso tudo? Então, quero lembrar uma coisinha para vocês. Vocês estão no 2º ano. Então, tem que começar a ter rotina de ler textos maiores, né? Se ficar lendo só textos pequenos, você não vai pegar nunca, né? Rotina e hábito, né? A leitura nunca vai ser tão fluente. Então, compreender, procurar na hora de ler, compreender o que está lendo. Então, assim, hoje, né? Mas ninguém precisa se preocupar, por quê? Porque tem pouca atividade, não é? Então, a preocupação hoje é fazer o quê? Fazer a leitura dessa lenda, para entender, deixa eu colocar até maior aqui, né? Para entender do que se trata. Então, olha só, vocês vão ler essa lenda, porque até aqui, ó, não é nem uma folha inteira. Olha, quando, no computador, a gente pode fazer o parágrafo assim, ó. Quando for pular uma linha, ó, é porque mudou o parágrafo. Então, a gente tem aqui, ó, um parágrafo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parágrafos. Vocês vão ler esses 8 parágrafos, sendo que o primeiro é um pouquinho maior, e vocês vão procurar entender o texto, ok? Hoje eu não queria que as mães lessem para vocês, não. Queria que vocês fizessem isso sozinhos, porque daqui para frente a gente precisa ampliar o conhecimento de vocês, não é? A gente não pode permanecer sempre com o mesmo conhecimento, a gente tem que ampliar o conhecimento. Então, o que eu quero que vocês façam? Que vocês leiam sozinhos, ok? Que vocês leiam em voz alta para alguém, pode ser para a mãe, para o pai, para alguém que esteja na casa de vocês. Vocês vão ler o texto, certo? E aí, depois, na próxima aula, vou fazer a interpretação com vocês, certo? Então, vocês vão fazer a leitura desse texto aqui. Ah, mas tem uma palavra aqui que eu não entendi. Aí, essa palavra você pode perguntar para alguém de casa, certo? Então, vocês vão ler a Lenda do Diamante, vocês vão saber como é que surgiu o diamante, e aqui vocês vão fazer uma ilustração de uma parte que vocês tenham gostado, tá? Depois vocês vão responder. Aí sim vai ter que responder. Por isso que eu quero que vocês leiam, né? Então, olha só, para poder responder, tem que saber o texto, né? Então, são 5 perguntinhas. Ó, primeira, por que Itajibá precisou deixar Potira sozinha na tribo? Então, já sei que Potira é alguém, já sei que Itajibá é outra pessoa, então já sei que Itajibá deixou Potira sozinha na tribo. Mas por quê? Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Quando a gente faz uma pergunta, ó, o porquê ele fica separado. Se eu for responder, se eu for dar uma resposta, esse porquê precisa ser junto, ok? Então, entenderam isso, né? Então, olha só. Se eu faço a pergunta, na pergunta, o porquê é separado. Na resposta, porquê é sempre junto. Então, gravaram isso na cacholinha de vocês? Gravaram, né? Então, letra A. Por que Itajibá precisou deixar a Potira sozinha na tribo? B. Como Potira se comportou durante a saída do marido? E aí, ó, olha aí, ó, já estou sabendo, né? Se a Potira ficou sozinha, a Potira, né? Ó, como Potira se comportou durante a saída do marido. Então, Itajibá, olha, só nas perguntas a gente já sabe, ó. Itajibá era marido de Potira. E quando ele saiu da tribo, como é que ela se comportou? Letra C. Como Potira se sentia enquanto a guerra não acabava? E olha só, ó os spoilers que a pergunta faz. Então, já sei que ele saiu para quê? Para ir para a guerra, né? Então,
Letra D. Por que Potira chorava tanto à beira do rio? O que aconteceu que a Potira chorava sem parar? E letra E. Segundo a lenda, como surgiram os diamantes? Como é que surgiram os diamantes? O que o diamante tem a ver com a Potira e com Itajubá? Olha, até eu já estou interessada em ler essa história. Não é possível que você não esteja interessado. Eu sei que tem uma tribo, já sei que tem um índio, uma índia que são casados, já sei que ele saiu da tribo para fazer alguma coisa, mas eu já sei por que ele saiu, né? E sei que em dado momento ela não parava de chorar, né? A Potira. E o que está acontecendo, gente? O que está acontecendo? E aí surgem os diamantes. Será que o Itajubá trouxe diamante para a tribo? Eu não sei. Sei que você vai descobrir lendo essa história. E depois que você lê essa história, você vai responder essas perguntinhas aqui, tá? Bom, número 1, retire do texto, essa parte aqui agora é a parte gramatical, tá? Retire do texto 2 substantivos próprios. Fácil, né? 2, separe as sílabas das palavras. Potira, diamante, lágrima, guerra. Ah, aqui eu quero ensinar uma coisa para vocês. Toda vez que vocês encontrarem palavras, ó, com RR, ó, tá vendo? Palavras com RR, palavras com 2 S's. A gente tem que fazer, na hora de separar, o seguinte, ó. A palavra é guerra, né? Guerra. Um R fica numa sílaba e o outro R fica na outra sílaba. Eles não podem ficar juntos. Não pode fazer isso, ó. Guerra. Não pode, tá? Então, é guerra. Ok? Então, aqui é a mesma coisa, ó. Guerreiro. Guerreiro, né? Aqui a mesma coisa. Passou, passou. E aqui regressou a mesma coisa. Então, se você encontrar uma palavrinha com 2 R's ou 2 S's, tem que separar, tá? Elas não podem ficar juntas. E, por último, o treino da letra. O treininho aqui da letra O. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, né? Ó, letrinha O, minha gente. Minúsculo começa por baixo, maiúsculo começa por cima. Vamos ver se eu estou boa hoje, hein? Vamos lá. Letrinha O, vou fazer igual é a letrinha A, encosto ali. Vamos usar só até a metade, ó. Não vou usar todas as linhas, ó. Letrinha O, vou fazer igual a letra A. Subo, encosto aqui, volto pelo mesmo caminho, ó. Faço aqui o chapéu aqui, ok? De novo, eu vou subir igual a letra A, encosto, volto pelo mesmo lugar, ó. Ok? E a letra O maiúscula eu começo de cima, desço, faço a curva, ó. Ai, bonito. Então, desço, faço a curva, mas eu não encosto ali, não. Ó, ok? Mais uma vez, desço. Pronto. Maravilha. Então, vocês vão fazer aí a letra O na folhinha de vocês, ok? E por hoje é só. Então, vamos ler esse texto aí, descobrir, que agora eu fiquei muito interessada em saber como é que apareceram, como é que surgiram os diamantes. O que tem a ver Potira e Itajubá, essa guerra, o choro, o rio
né? Então, quando a gente vai ler um texto, aprendi isso com uma aluna, uma criança. Gente, eu vou contar essa história para vocês, hein? No segundo ano, né, que eu já dei aula no segundo ano, para outras turmas. Então, eu fazia o seguinte, antes da gente ler o texto, a gente sempre lê as perguntas com as crianças, né? Então, eu li o texto com as crianças, antes de ler o texto com as crianças, eu li as perguntas. Vamos saber o que nós vamos ter que responder? Então, isso aí é uma, né, já para a criança já ficar de olho no que, na hora que estiver lendo o texto, para achar as respostas para as perguntas. E eu tinha uma aluna muito espertinha, a Catarina, e aí o que ela fazia? Ela tinha um marcador de texto, sabe, desses marcadores? Então, nós líamos a pergunta. E aí, quando a gente estava fazendo a leitura do texto, a Catarina ia lá e ficava marcando. Eu falava assim, Catarina, o que você está fazendo aí? Ela, não, é porque eu já sei que a resposta da pergunta está aqui. Então, eu já estou sublinhando aqui, já estou marcando com marca-texto no texto, que aí eu já sei que ali está a resposta, né? Então, assim, foi uma coisa muito legal, né? Uma sacada muito legal dela, dessa menina, estava no segundo ano, né? Olha que maravilha, muito linda. Então, assim, é uma dica para vocês também, né? Na hora que estiver lendo o texto, eu não tenho marcador, pega o lápis e já circula, já ali, sublinha, né? Passa uma linha embaixo, que ali você já sabe que tem uma resposta ali, certo? Então, vamos ver se você descobre como é que surgiram os diamantes, tá joia? Então, por hoje é só. Super beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau!